Amém. Vou garantir aqui um pouquinho, antes de nós ministrarmos, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E quero agradecer aos irmãos, as orações, né? Tenho melhorado bastante, né? E continuo falando a mesma coisa. É impressionante ver como Deus age, né? Como eu estou dando graças a Deus que eu estou sentindo dor, irmãos. Oh, Jesus, obrigado. Liga mesmo, Senhor. Hoje é o dia do dedo indicador, né? Porque conforme as conexões estão sendo religadas, você sente uma dor bem fixa, né? Então, não. Eu resolvi tirar isso aqui para me ajudar, para eu ficar um pouquinho mais livre aqui. Então é interessante nós observarmos como Deus age. Ele conhece tudo, Ele faz tudo da forma com que lhe apraz, né? Ele permite todas as coisas, Ele é conhecedor de todas. E cabe a nós como discípulos buscarmos do Senhor, entender, né, o seu propósito nas nossas vidas. É lógico que nós sempre vamos continuar tendo zelo, tendo cuidado, para que nada de grave aconteça, né, para que nada, né, de ruim venha a nós. Isso é zeloso e temos que ser assim. Mas antes de qualquer coisa, irmãos, vamos entendendo, né, com esse período que Deus tem nos dado de vida, de que a glória, o poder e o domínio pertencem só a Ele. Amém? O que está acontecendo na tua vida de bom pertence a Jesus. E o que está acontecendo na tua vida que aos teus olhos não parece tão bom assim, também é permissão dele. Nós não entendemos, né? Mas no tempo do plantio, no tempo de alguma situação de aflição, nós não conseguimos enxergar os frutos. Mas com fé, perseverança, esperança, amor, muito trabalho, convicção no Senhor, nós vamos esperar o tempo, nós vamos passar pelo tempo necessário para que as coisas amadureçam, para que as situações se resolvam, para que as nossas vidas cheguem aonde o Senhor quer. Então, glória a Deus por todas as coisas. Tenho refletido em algumas situações que nós lemos na Bíblia, e é difícil de entender. É lógico, sem nenhum comparativo, mas apenas um paralelo, né? Nós vemos Paulo falando, por exemplo, a respeito do espinho na carne, né? E esses dias eu tenho sido levado a pensar o que seria isso, né? Muitas vezes eu pensei, né, realmente que Paulo sentia algo constantemente ali que o mantia naquilo que Deus queria. Você é Paulo, você é homem, você é servo. Eu te dei todo o conhecimento, eu te entreguei, né, a plenitude do conhecimento da minha palavra, de quem eu sou, do meu reino, mas você é servo, você é Paulo, você, né, é um discípulo. Então Paulo, né, declaradamente diz que ali, aquele espinho fazia sempre lembrar de quem ele era. E eu fiquei pensando, nossa, mas será se o espinho na carne de Paulo ficava lembrando ele do mesmo jeito que a minha mão está me lembrando dia e noite, que tem dedos que Deus está agindo ali, devia ser muito intenso. E jamais Paulo, né, por nenhum minuto, ele esqueceria que realmente Deus tinha ali permitido na vida dele aquele espinho, para poder ele entender quem ele era. Mas nessa noite eu quero, de uma forma que procurar ser o mais breve e claro possível, falar com os irmãos a respeito de várias situações que cercam as nossas vidas. Eu quero falar nessa noite sobre vitória. Uma situação. Quem quer ser vitorioso aqui diz amém. Amém. Mas e se eu disser para vocês que vocês já são vitoriosos? Vocês dizem amém também? Aleluia. Amém. Nós somos vitoriosos. Meus nervos e meus tendões já estão aqui religados em nome de Jesus. Amém. Agora o tempo para que isso aconteça. Amém. Quero falar também sobre salvação, né? Quem quer ser salvo aqui? Diz amém. E quem já é salvo? Diz amém. Nós temos convicção da salvação. A salvação, a tua convicção sobre a salvação está em você mesmo? Ou está no Deus que você serve, que deu o seu Filho para que fôssemos salvos? Está em Deus, então, amém, eu creio na salvação.
Quero também falar de fé. Quem precisa de ter mais fé aqui diz amém. Amém. E quem já tem fé? Aí, a fé é assim mesmo. Quem precisa de fé? Amém. Quem tem fé? Amém. Oh, Jesus. E a fé é muito importante. Vamos ler também. Quero falar a respeito de amor. Quem quer ser mais amado aqui diz amém. Olha, tem muita gente que já tem um estoque de amor bom, né? Eu não, eu falo amém. Eu preciso ser amado. E quem está amando aqui, né? Diz amém. Amém. Quando eu falo amor, é o amor sacrificial de Jesus, mas também o amor uns para com os outros. É o amor que eu tenho para com os meus irmãos, mas o amor que eu tenho para com a minha esposa, meus filhos, para com o meu Senhor também, o amor. E também quero falar sobre obediência. Quem precisa ser mais obediente aqui diz amém. Opa! E quem já está obedecendo aqui diz amém. Amém. Aleluia. Vamos entendendo algumas situações necessárias para as nossas vidas, irmãos. Porque o nosso Deus, Ele é o amém. Não é isso que diz a palavra? E todas as vezes que nós falamos amém aqui, nós sabemos que nós estamos dizendo assim seja. E é fato e verdade que nós não estamos errando aqui. Se reconhecemos que temos fé, mas precisamos de mais fé. Reconhecemos até que obedecemos, precisamos mais obedecer. E assim também com o amor, e assim também com a vitória. Reconhecemos que já somos vitoriosos em muitas situações na vida, mas precisamos vencer muitas outras. O nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é o amém. Ele quer que tudo isso aconteça em nós, assim seja. Ele é tudo, Ele é para todos, Ele é o começo, Ele é o fim, o alfa, o ômega. Ele é aquele que encheu todas as coisas, Ele é a plenitude, Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é tudo. Deus é o nosso tudo. E nós estamos unidos e reunidos aqui ao redor de todas essas verdades, porque sem Jesus nada não somos. Sem Jesus não há expectativa real de vida. Há sim algumas expectativas, o mundo tem muitas expectativas, mas uma expectativa real de vida e vida eterna, o mundo não tem. Por exemplo, sobre a situação que estamos passando aqui, de adversidades, de alguma escassez, né? Nesses tempos aqui de greve, de crise. Pouquíssimos dias se passaram e nós já sentimos muitas mudanças. Amém ou não? Não é verdade? Na tua vida afetou, irmão? Você está pensando quantas vezes agora aonde você vai andar com o teu carro para ver se vai ter combustível? Eu mesmo falei com a minha esposa. Nós temos que ser mansos como uma pomba, mas prudente como uma serpente. A palavra nos instrui isso. Então, na hora que a coisa apertou, eu falei, bom, daqui a pouco pode vir a diminuir o estoque, né? Não faltar algumas coisas assim no mercado. E aí eu falei para ela, falou assim, bom, vamos lá comprar daquilo que dura bastante tempo. Não sei quanto tempo vamos ter que passar com aquilo que temos em casa. Às vezes nós ficamos muito confortáveis, muito sossegados, muito tranquilos, porque é só sair daqui e ali naquele endereço ali, é tirar o cartão do bolso, é tirar o dinheiro do bolso, é comprar o que quer, é pagar quanto custa, é pechinchar, e a nossa vida ela vai tomando esta forma, mas essa forma não é do Senhor, essa forma é do mundo. Essa forma de comprar, vender, de ficar tranquilo, porque lá no mercado o estoque, a comida que eu preciso comer está lá no mercado, né? Não sei quem que está trabalhando, não sei quem que está produzindo, não sei quem que está trazendo, mas eu sei que o meu acesso às coisas que eu preciso estão ali. E eu pude perceber, né, em algumas situações, de pessoas parando para pensar melhor nessas questões da vida naturais, que são naturais, nesses dias de um pouquinho mais de escassez. Um pouquinho mais de escassez. Mas muito pouquinho mesmo, irmãos. Muito pouquinho.
E talvez não passamos desapercebido que talvez o que esteja mais escasso na nossa vida seja a palavra de Deus. Porque o alimento tem abundância, ali a provisão em abundância. Talvez o que esteja mais escasso na nossa vida nesses dias, que não tem nada a ver com a greve, os caminhoneiros ou o governo, talvez seja a oração. Talvez o que esteja mais escasso na nossa vida, talvez seja o amor, o respeito mútuo dentro das nossas casas, para com a nossa esposa, para com o marido, para com os filhos, a consideração, o cuidado, né? Eu até comecei a pensar em algumas situações e já avisei a minha esposa, como ela tem que ir trabalhar de carro, eu já falei para ela, pergunta lá, se porventura acabar o combustível, não tiver como ir, as pessoas não tiverem como ir lá para o trabalho, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ficar em casa, né? Vamos ter que ficar em casa. E logo eu comecei a pensar, e aí, o que eu vou fazer em casa? Qual que vai ser a tua vida dentro da tua casa? Querido irmão, querida irmã, querido jovem. Como você vai encher a tua casa num tempo desse de crise? Já pensou chegar dentro de casa e perceber que ali está faltando muito da palavra de Deus? E agora? Não tem gasolina? Não tem coisa para comprar? Não tem cinema para ir? Não tem coisas desse mundo para encher a vida? Eu preciso ir para minha casa e preciso entrar, né, ali nos meus cuidados, cuidar daqueles que eu preciso, e ali precisa estar cheio da palavra. Mas precisa estar cheio também de oração. Precisa estar cheio também de liberdade, de cuidado com a esposa, com os filhos. Já pararam para pensar? Vamos aproveitar esse tempo para refletir um pouquinho? Se nós tivermos que passar um mês dentro das nossas casas, racionando, comendo de pouquinho e ao mesmo tempo glorificando a Deus? É fácil isso, irmãos? Para o homem natural não é. Para o homem natural não. Na hora que as provisões vão acabando, para o homem natural não é. Me lembro agora, acho que era Isaías, a mulher e o seu filho, né, a viúva, esqueci o nome dela, a viúva, não sei, não me lembro o local ali, os irmãos lembrarem aí, pode me ajudar. Viúva, não sei de onde. Aí o que aconteceu? Chegou o profeta lá, ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias e a viúva de Sarepta. Elias e a viúva de Sarepta. Tempo de crise, um tempo de escassez, um tempo que só estava ali na casa dela, estava ela e o filho. Só tinha ela, o filho e a fé e o temor que ela tinha. Chega então Elias para esta mulher e diz para ela, né? O que você tem? Ele falou, só tem um bocado aqui de farinha, um pouquinho aqui de azeite, eu vou misturar, fazer um bolinho aqui, nós vamos comer e morrer. Olha qual era a expectativa de vida dessa mulher, comer e morrer. O que ele pegou e fez? Não, você não vai comer não. Prepara isso aí para mim. Prepara isso aí para mim. Se coloca no lugar dessa mulher, irmãos. Eu me coloquei no meu lugar, né, na minha responsabilidade nesse período, e comecei a pensar, se a coisa demorar, o que eu vou fazer para trazer comida para dentro de casa? Eu não vou poder pensar no mercado, e agora? Comecei a pensar, falei, bom, lá na chácara, tem que começar a plantar, ver o que já tem plantado, começar a racionar, chamar os irmãos. Pensei tudo isso, irmãos, vou chamar os irmãos, nós vamos montar um plano, né, de ação, como que nós vamos fazer. É assim. E aí aconteceu com essa mulher, e o que ela fez? A confiança dela estava onde? No bocado de farinha e no azeite para comer e morrer? Ou a confiança dela estava na fé que ela tinha num Deus verdadeiro? Porque se ela não tivesse fé, irmãos, se nós não tivermos fé, nós não vamos dar o passo na direção correta de confiar e fazer aquilo que nós precisamos. Então aquela mulher preparou aquele bolinho, assou e deu ali para o Elias. E ele, ali era a figura de quem? Elias era a figura de quem?
do nosso Senhor. O que o nosso Senhor merece da minha e da tua vida? Tudo. Por quê? Porque é Ele que nos dá tudo. Então, quando nós confiamos plenamente no Senhor, então Ele chama a mim e a você que fala assim: prepara a vasilha porque eu vou encher. Você tem quanto de vasilha aí? Você tem quanto? O que você tem de vasilha vazia é o tanto que eu vou encher. Sabe o que significa a vasilha vazia, irmãos? É o quanto você compreende o que você precisa de Deus. O quanto eu preciso do Senhor é o quanto eu mostro para Ele que eu estou vazio e necessitado dEle. E assim aquela mulher trouxe um monte de vasilha e começou a encher. Elias então começou a encher todas as vasilhas. E o azeite só parou quando acabou a vasilha. Às vezes as coisas desse mundo ocupam tanto as nossas vasilhas. As obrigações desse mundo, as preocupações desse mundo ocupam tanto as nossas vasilhas, a nossa vida, tudo que compreende a nossa vida, que quando nós chegamos diante de Deus para oferecer algo para Ele nos encher, às vezes é um copinho de café assim, daquele pequenininho, né? Bem pequenininho. E Deus enche e transborda, mas ó, é um copinho de café, dá um golinho só e acabou. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios da glória do Senhor. Amém, queridos? Precisamos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios da glória do Senhor. Eu quero convocar você a, junto comigo, da mesma forma que fizemos aqui, orar com fé e perseverança. Há um Deus que conhece todas as nossas necessidades e sabe para onde Ele vai levar a nossa nação. Quero falar para você não dar ouvidos àquilo que você está vendo na televisão. Você tem que dar ouvidos a esse Deus que diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor dela. Cabe a mim e a você orar para que as promessas do Senhor, a glória do Senhor, venha sobre a nossa nação. Como também lá em Provérbios, né, rodou esse texto, não me lembro o endereço, que fala que quando o governante, ele não busca fazer a vontade de Deus e busca a sua própria vontade, isso traz mal para o povo. Provérbios 29, versículo 3. Provérbios 29, versículo 3. Quando o governante ele não quer, isso traz mal para aqueles cujos quais ele está governando. Então nós estamos assim, irmãos. Se nós estamos recebendo alguma coisa de ruim, ou estamos sofrendo alguma escassez, é porque falta que os nossos governantes temam a Deus. Mas nós tememos. O povo lá no Egito viveu muitos anos debaixo de opressão, debaixo de sacrifício, debaixo de escravidão. Mas chegou um momento que a oração chegou até Deus. E Ele enviou aquele que ia libertar, que ia trazer vitória, que ia trazer salvação, que ia trazer novamente o amor de Deus, novamente reacender a fé no coração daquelas pessoas, realmente trazer uma obediência tal a esse Deus, porque quando Moisés chegou ali para libertar o povo foi liberto para adorar a Deus. E a referência nossa de que nós estamos obedecendo verdadeiramente a Deus, é quando a nossa vida, toda a nossa vida, é adoração a Ele. O nosso trabalho, a nossa família, os nossos filhos, tudo aquilo que nós temos, oferecemos a Ele como adoração. Mas, depois dessa introdução, quero que os irmãos abram comigo em 1 João, no capítulo 5. 1 João 5. Vamos ler o contexto de 1 João, a partir do verso 1. Peço que os irmãos acompanhem comigo, aí na sua Bíblia. 1 João, está lá no finalzinho.
Amém? 1 João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? O Senhor confirmou essa palavra até nesses dias. Eu estava com ela já rascunhada, e quando veio toda essa situação, me veio novamente essa palavra. O Espírito Santo então me incomodou a trazer para a igreja. Há um desespero tamanho, irmãos, nesses dias, que aqueles que não têm fé, aqueles que não têm convicção, não provaram ainda do amor de Deus, nem ao menos são obedientes às suas palavras. Meu Deus, faltou gasolina, parecia que eles estavam prontos a se matar. Vocês devem ter visto algumas coisas. Parece que é uma coisa assim, meu Deus, faltou. Por causa de um galão de gasolina, eu vi um ao outro se pegar e rolar no meio de um pátio de um posto, porque passou na frente. E pessoas ali em filas quilométricas, e nos mercados. Meu Deus, eu fui comprar algumas coisas, como eu falei, me preparar, mas ser prudente. Algumas coisinhas ali no mercado, lá dentro do mercado mesmo, as pessoas só falavam daquilo, só desgraça. Nossa, vai acabar tudo, você vai ver, amanhã não tem mais nada, que não sei o quê, papapá. Eu falei, meu Deus, se essas pessoas entrarem aqui e não tiver nada na prateleira, vai ser um caos mesmo. E não é longe disso, porque onde está a segurança, onde está a fé? A nossa segurança, a nossa fé, a nossa vida está contida aqui, nesse trecho da palavra que muito nos esclarece, aonde fala que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai também ama o que dele foi gerado. Eu creio, você crê, nós cremos que há um Deus poderoso, um Deus que nos guarda. Ele não está nos guardando agora por causa de crise de greve, não, irmãos. É um Deus que está nos guardando porque Ele nos ama. Ele guarda a tua e a minha vida, mesmo quando nós não nos apercebemos das dificuldades, dos problemas e dos acidentes. Ocorreu um problema comigo, cortou meu braço, mas tenho certeza que Deus foi muito além no cuidado dele. Ele livrou meu filho da morte, Ele livrou o Tainã, Ele me livrou até da morte. Essa convicção eu tenho, porque eu creio naquele que me salvou, eu creio naquele que é nascido de Deus, e nós precisamos fortalecer a nossa vida, fé e confiança nessas verdades, porque essas verdades é que vai te garantir e me garantir no tempo da escassez. Senão nós perdemos o rumo, senão também entramos num tempo de desespero. Mas não, eu creio, você crê em Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, aquele que abriu mão da sua glória por amor a mim e por amor a ti. Eu creio e ponto final. Você crê também desse jeito e ponto final? Irmão, talvez esse tempo agora vai vir situações sobre a tua vida de escassez, por exemplo, e agora? Como é que retoma? Como é que eu vendo? Como é que eu vou ganhar? Como é que eu vou suprir? Irmão, creia, irmã, creia, crê somente, Deus vai dar provisão. Mas cuidado, porque talvez estamos acostumados a achar que a provisão de Deus são as nossas regalias, e não são. As provisões de Deus é o quando Ele nos guarda, diz que não verá um justo mendigar o pão. Se você é justo e crê
na palavra do Senhor, nesse Deus verdadeiro, e submete à autoridade da sua palavra, você não vai mendigar o pão. Deus trabalha ao nosso favor. Então, vamos meditar um pouco com mais ênfase nesses dias, já que estamos aqui ouvindo muitas coisas, e até estamos sofrendo já algumas restrições. Diz que aquele que ama o Pai, ama também aquele que lhe foi gerado. Eu amo a Deus, eu creio num Deus verdadeiro, consequentemente, e não tem como separar, eu amo o seu Filho. Nisto conhecemos, o versículo 2, que amamos os filhos de Deus. Se amamos a Deus e guardamos ou praticamos os seus mandamentos. Nisso nós conhecemos que amamos os filhos de Deus. Olha para o irmão que está do teu lado, quanto amor que eu preciso demonstrar para com vocês. Não é somente no tempo de alegria, no tempo de sobra, no tempo de bonança, que nós demonstramos o amor, mas o amor de uns para com os outros está no próprio Deus. Se eu amo a Deus, eu demonstro amor pelos meus irmãos. Se eu amo a Deus, eu amo a Jesus Cristo, eu também amo os meus irmãos. Porque nisso consiste o amor, versículo 3. Nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos. É uma situação, é uma cadeia, é algo, uma coisa ligada à outra. É Deus Pai, o seu Filho Jesus, a nossa vida, os nossos irmãos e também a sua palavra. Eu amo, eu guardo, eu pratico os seus mandamentos. E se eu digo que eu amo a Deus, é porque eu guardo os seus mandamentos. Porque aquele que ama a Deus e não guarda os seus mandamentos, está se enganando. A si mesmo está se enganando. Então há mandamentos, há ordens do nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador, para que nós façamos e venhamos a ser obedientes aos seus mandamentos. E o melhor de tudo, os seus mandamentos não são penosos. Aquilo que Deus nos manda fazer não traz sobrecarga sobre a nossa vida. Vocês estão percebendo o quanto o mundo nos manda fazer nos traz sobrecarga sobre a nossa vida? Quanto o mundo traz de carga sobre a nossa vida? Porque esse mundo, nesse consumismo e nessa ordem, que ele coloca sobre as nossas vidas, muitas vezes para nós podermos viver, dependemos disso, daquilo e daquilo outro. Quando vem a faltar é um peso tremendo. Você não sabe mais o que fazer, como alcançar. Ao contrário do Senhor, aquilo que Ele coloca para nós, os seus mandamentos não são penosos. Na verdade é prazeroso. Servir a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus é prazeroso. Versículo 4. O que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a tua fé. O que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé é que vence o mundo. Diante de qualquer que seja a situação. O que nós estamos colocando diante das situações que estão aparecendo para nós? Nós estamos colocando soluções naturais ou nós estamos colocando a fé que nós temos no Senhor, que vai nos levar a passar pelas situações? O que vai vencer o mundo é a nossa fé. O que vai nos fazer sair de uma situação de escassez agora momentânea é a nossa fé. O que vai nos fazer sair não só da escassez de uma paralisação, o que vai nos fazer sair debaixo de um jugo de homens que não temem a Deus é a nossa fé. A nossa fé que vence o mundo. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Todo o poder foi dado a Jesus. E Ele entregou a nós toda a autoridade através do seu Espírito Santo. E nós, como filhos amados desse Deus de amor, precisamos nos levantar nessa fé, nessa obediência,
nessa vida de amor, viver essa vida de vitória que o nosso Senhor já nos deu. Nós entendemos então que a fé, ela nos leva a um relacionamento amoroso com Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso ter fé para ter um relacionamento amoroso com esse Deus. Senão, eu vou fazendo de acordo com aquilo que eu posso. Esse amor, o nosso amor a Deus, nos leva a amar os nossos irmãos e também a obedecer os seus mandamentos. Nós temos fé, nós cremos em Deus, somos cheios do seu amor, o seu amor nos leva a esse relacionamento, a amar os irmãos, a obedecer os seus mandamentos. O que mais nos falta? O que mais nos falta? O que mais nós precisamos? Se nós colocarmos diante de uma balança tudo aquilo que o mundo nos oferece e colocarmos esses itens, amor, fé, obediência, a palavra de Deus, os nossos irmãos, nós temos tudo. Não nos falta nada. Nós temos tudo. Eu quero ler com vocês, texto conhecido, mas em duas versões diferentes. Quero que os irmãos prestem atenção. Em João, no capítulo 16, versículo 33. Todos nós conhecemos decor e salteado, que fala sobre as aflições desse mundo, mas fala também a respeito de um posicionamento que nós precisamos ter diante de Deus. João 16, 33. Na versão, como nós temos algumas versões aqui entre nós, mas na versão atualizada, Almeida atualizada, nos diz assim: tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Creio que é a versão mais próxima dos irmãos. Mas se os irmãos também estiverem com a King James aí, ela vai dizer assim para nós: eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Nesse mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. É a mesma palavra, mas numa versão diferente. E eu resolvi trazer também a King James aqui, porque nós estamos prevenidos de todas as coisas. Nós não podemos dizer que nós estamos sendo pegos de surpresa, que o mundo nos pregou uma peça e agora ele vem com alguma coisa de surpresa. Se nós somos tentados em alguma coisa por esse mundo, o Senhor já nos disse que também passaríamos por essas tentações. O Senhor mesmo foi tentado e não caiu em nenhuma tentação. Ele mesmo viveu para nos dar o exemplo. Então nós estamos preparados para todas as coisas. O nosso Jesus também já nos alertou a respeito de uma vida de escassez. Nós não podemos nos pegar e falar: e agora? O que eu vou fazer? Com alimento reduzido, sem água tratada. Não, o Senhor falou. Paulo também falou que aprendeu a viver também na fartura, mas também na escassez. Então nós estamos, sim, prevenidos de todos esses acontecimentos. O que nós, como filhos do Senhor, nós não podemos ficar assim, desapercebidos. Está tudo bem. Nossa, de repente vem alguma coisa, me pegou de surpresa. Por que pegou de surpresa? Não pode. O Senhor já alertou. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Cuidado. Cuidado com este mundo. Cuidado com os teus olhos. Cuidado com as tentações desse mundo, a soberba da carne. Cuidado. Cuidado com o dinheiro. Cuidado com a postura. Cuidado com a sua fala.
Cuidado com as suas vestimentas. Cuidado, a palavra, ela está toda recheada de instrução, de ordem do Senhor e de cuidado sobre a nossa vida, para que não venhamos a cair, sermos pegos de surpresa. Olha, quando eu menos percebi, caí. Mas por que caiu? Nós só caímos quando nós baixamos a guarda, quando na realidade nós não perseveramos atentos. O Senhor também já nos alertou. Se eu e você soubermos quando o ladrão for entrar na nossa casa, se for nessa noite, você teria vindo no culto? Se viesse uma notícia, olha, o ladrão vai entrar na tua casa essa noite, o que você ia fazer? Qual que seria a tua postura? A fé? Você fala, Senhor, eu tenho fé, eu vou embora para o culto? Não, eu vou ter fé, eu vou ficar aqui prontinho, esperando, porque se o ladrão aparecer mesmo, como veio a notícia, ele vai encontrar alguém aqui a postos. Amém, irmãos? Diz um amém que os irmãos, acho que não estão entendendo. Amém? Tem alguns irmãos que disseram que vão bater no ladrão, tem outros que ficaram sem saber o que fazer, mas a palavra diz, se você souber o dia que o ladrão vai entrar na tua casa, você vai estar de prontidão. É arma na mão, é escudo no braço. Eu não quero saber se eu estou com tipóia ou não, mas se aparecer na minha casa, ele não entra. E eu quero convocar os irmãos nessa noite a se colocarem de pé e apostos, a não dormirem esse sono que o mundo está trazendo sobre a humanidade. Um sono mortal, de tranquilidade da carne, aonde o espírito não está pronto. Nós precisamos estar prontos. Não podemos ser pegos desapercebidos. Não podemos ser pegos de surpresa, porque o inimigo das nossas almas continua andando ao derredor, buscando a quem possa tragar. Nós precisamos nutrir a nossa casa, não somente de alimentos perecíveis, não somente com o suor do nosso rosto buscando a provisão, mas precisamos suprir a nossa casa com a paz que excede todo entendimento, buscando do Senhor, do trono da sua graça, trazendo para dentro do nosso lar. Nós como maridos precisamos nos posicionar, mulheres precisam se posicionar, filhos precisam se posicionar. As nossas casas precisam estar cheias da glória do Senhor. A nossa vida precisa refletir a glória do Senhor. A nossa boca precisa estar cheia de palavra de bênção. O nosso carro precisa estar cheio da presença do Senhor, de boa vontade para ajudar, para doar, para emprestar. Não preciso disso, irmãos sabem disso. Eu sabia que eu podia, então cheguei no André e falei, André, eu preciso de um favor teu. Você me empresta teu carro? Preciso colocar 7 dentro do carro. O meu carro não cabe, o teu cabe. Você me empresta? Me emprestou de bom grado. Na hora que eu devolvi o carro para o irmão, devolvi com um trinco no para-brisa, no vidro da frente. Oh Deus, obrigado pelo coração do irmão, né? Ele ainda me perguntou, Daniel, quando eu te entreguei o carro, estava com trinco ou sem trinco? Meu Deus! Eu falei, não sei, André, eu acho que podia estar, podia não estar, mas só me fala quanto ficou, porque aprendi do meu pai. Quebrou usado, paga de novo. Quebrou sendo usado, paga como novo. Vê lá quanto ficou. Ainda precisei perguntar diante, falei para ele, né, André, não ficou nada? Diante de Deus, não ficou nada. Irmão, simplicidade. Você acha que você vai ter falta de alguma coisa? Enquanto na minha casa tiver alguma coisa, você não vai passar falta não, irmão. Você acha que você precisa desse mundo? Nós não precisamos do mundo. O mundo é que precisa de nós, da luz de Cristo que brilha em nós. Vocês acham que é o governo que está controlando todas as coisas?
Esse governo só não mudou ainda porque talvez os nossos joelhos não se dobraram como deviam se dobrar. Vocês acham que a doença ou a escassez vai trazer uma limitação para o povo de Deus? Jamais. Ainda hoje li um homem que foi executado por professar a fé cristã num país onde tem perseguição. Ele disse: quanto mais vocês me perseguirem, mais a minha fé estará aumentada no Senhor. Será que nós precisamos ficar com as nossas despensas vazias para lembrar que existe a fé que move montanhas e a fé que vem de um Deus que nos leva a crer, que nos leva a viver, que nos leva a estender as mãos? Pedi perdão para o Luísio domingo passado. Falei: meu irmão, onde que eu estava na hora que você estava passando por necessidade? Eu não me lembro dessa época de tanta necessidade. Você me perdoa. Eu não estava à frente, mas eu fazia parte da igreja. Você me perdoa, irmão. E pedi para ele: por favor, se souber de alguém que passa por necessidade, não falou para mim, por favor, fala comigo. Precisamos rasgar o nosso coração, falar: irmãos, preciso. Eu cheguei a um ponto, irmãos, da minha vida, de ignorância humana, a falar: ninguém vai fazer tão bem feito quanto eu. Glória a Deus pela sua misericórdia e amor sem fim pela minha vida, que está me purificando e me santificando, e há muito tempo eu reconheci que muito melhor do que fazer alguma coisa melhor do que outra pessoa é ensinar alguém a fazer. E agora, com essa situação de limitação, eu falei para minha esposa: vou fazer tudo o que eu posso fazer, mas tem hora que eu peço para ela: passa aqui um desodorante para mim, que eu não consigo. André, você me ajuda? Irmão, você me ajuda? Hector, você vem em casa, irmão? Eu preciso lavar o quintal. Vou receber os irmãos em casa hoje. Preciso receber melhor os irmãos. Você está tranquilo? No dia anterior tinha falado para mim que estava tranquilo. Nossa, que bênção. Eu falei: meu irmão está tranquilo. Está mesmo, Hector? Você vem à tarde aqui comigo lavar o quintal? Estou indo aí, Daniel. Está lá o irmão lavando o quintal. E aparece o outro em casa. E, nossa, eu preciso pôr o lixo para fora. Obrigado. Léo pôs o lixo para fora. Jonatas botou extensão. Os irmãos que ligam e falam, eu estou usufruindo mesmo, irmãos. Todos vocês que ligaram, eu agradeço de coração, e conforme a coisa for passando, eu vou requisitando. Mas de repente o irmão chegou ali já, falou: que bênção que você veio aqui. Eu já estava pensando em fazer, o Senhor já mandou. Então, nós que cremos em Cristo e cremos em Deus, cremos no seu amor, nós precisamos obedecer a sua palavra, nós precisamos ter fé, essa fé que vem de Deus, e não uma fé limitada, muitas vezes, na nossa condição humana. João, na versão de King James, já nos fala que eu vos preveni dos acontecimentos para que em mim tenhais paz. Aonde está a nossa paz, irmãos? No Senhor. A minha paz de que o nosso Brasil, a nossa nação, vai entrar nos eixos e nós vamos parar de sofrer com os governantes, não está em defamar ninguém, em falar mal de ninguém. Eu não fico em paz e não descarrego porque eu falei mal de alguém. Na verdade, isso nem na Bíblia, isso é contra a palavra de Deus. Falar contra qualquer que seja a liderança. Isso é falar contra Deus, porque se o nosso presidente, se os governadores, se os deputados estão lá, Deus permitiu eles estarem lá. Talvez nos faltou fé, nos faltou postura para que eles não estivessem lá. Deus queria manter o povo debaixo dos seus cuidados, mas o povo falou: nós precisamos de um rei. Nós precisamos de um rei. Tá bom. Samuel, vai lá ungir Saul. E aí Saul governou o povo.
Mas aí depois Deus precisou levantar Davi. Irmãos, nossos joelhos têm que se dobrar, porque eu não sei se é o exército que vai tomar conta, se vai ter eleições gerais, eu não sei o que vai acontecer, mas não tem que ser a nossa preocupação. Nós não defendemos nem A e nem B, nós defendemos um Deus que é soberano. E quando o seu povo clama, as nossas orações chegam ao trono da graça. Mas no mundo passareis por tribulações. Tende fé e coragem. O bom ânimo na atualizada aqui nos chama para fé e coragem. Tenham fé e coragem, porque Jesus venceu o mundo. Amém, queridos? Fé e coragem. Diz aí para o teu irmão, tenha fé e coragem. Jesus está dizendo para você ter fé e coragem. Eu nem sei a magnitude, ou então o quanto, nós já sofremos, vamos sofrer, e não estou falando só a respeito dessa situação da greve. Minha pregação aqui não é com relação à greve apenas, eu estou usando desse exemplo. Mas eu estou falando na tua vida e na minha vida. Qual é o problema que você enfrenta? Qual é a necessidade? Qual é a situação? Qual é a limitação? Seja no físico, seja na alma. Às vezes está ferido no corpo, como eu, mas às vezes está ferido na alma. Às vezes está cansado no corpo, mas também a alma pode estar cansada. Às vezes a perspectiva de mudança do futuro, ela se apagou, mas talvez é o espírito que está apagado também. Eu não sei aonde, mas eu sei que o que nós precisamos é de fé e coragem, porque Jesus venceu o mundo. Você quer vencer o mundo? Tenha fé e coragem. Você quer vencer a adversidade que o mundo está colocando na tua vida? Tenha fé e coragem. Você quer vencer a limitação que o mundo falou que você tem? Tenha fé e coragem. Porque esse mesmo Deus de amor, que deu o seu próprio Filho para que hoje nós vivêssemos a vida plena de Jesus, é o mesmo Deus que age no nosso meio e continuamente Ele continua agindo e provendo da vida dele mesmo a nós. 1 Pedro 1,9, não precisam abrir, eu quero encerrar já aqui esses dois últimos textos. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A nossa vida aqui tem que ser uma vida de fé, de coragem, de esperança, de atitude, sim, de atitude. Dobrar o joelho no chão e orar, irmãos, é uma atitude muito mais poderosa do que falar mal da liderança. É muito mais poderosa. Em 1 Coríntios, também no capítulo 15, a partir do verso 54, nos diz: e quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Nós estamos vivendo aqui, irmãos, e vivendo hoje a glória, a vitória do Senhor, porque a morte, ela foi tragada quando Jesus ressuscitou dentre os mortos e sobre si levou todos os nossos pecados. Ele acabou com a morte. A vitória de Jesus acabou com a morte. E nós vamos viver isso plenamente quando nós não tivermos mais preso nesse corpo que sofre, que dói, que sente fome. Mas quando formos transformados, revestidos daquilo que é incorruptível, aí sim seremos plenos nesta vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Meus amados irmãos, amados, estejam firmes, cada vez mais. É quando nós estamos fracos que o Senhor mostra a sua força sobre nós. É quando eu reconheço que eu estou vazio, que Ele me enche. É quando eu reconheço que sem vocês eu não vou a lugar nenhum. É que Ele me traz essa unidade que o Espírito Santo tem trazido sobre nós. Unidade essa que Ele gerou lá na cruz. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Proclame o Evangelho, meus irmãos. Se santifiquem, glorifiquem. Levante um altar de adoração dentro da tua casa, com a tua família. Traz a palavra, traz louvor, traz oração. Traz para dentro do teu coração uma intensidade maior com o Espírito Santo, comunhão com o Espírito Santo. Busque ao Senhor, não só em oração, mas com atitude. Busque ao Senhor, glorificar a Ele com as tuas palavras, com os teus pensamentos. Que o Senhor nos perdoe das oscilações. Que o Senhor nos renove dia a dia, porque as suas misericórdias se renovam sobre nós dia a dia, toda manhã. Que o Senhor nos leve nesse amor, nessa obediência, nessa fé, a vivermos a plenitude dessa vida de vitória e salvação que nós temos hoje. Amém, queridos? É hoje, não é amanhã. Não foi melhor ontem, não foi, sabiam disso? Não foi. O melhor está por vir, porque o melhor é a decisão que você e eu vamos tomar em Deus. Quando nós olhamos e falamos a respeito da restauração do primeiro amor, é uma referência. Mas a palavra diz que o vinho velho é sempre melhor. O vinho velho é sempre melhor. Mas não nos esquecemos da simplicidade do Evangelho de Cristo. Porque na caminhada da vida cristã, talvez de uma forma desapercebida, vamos acumulando muitas coisas desse mundo que vão engessando as nossas atitudes, vão engessando o nosso falar, vão engessando o nosso pensar, vão engessando até o nosso olhar. E aí nós olhamos para esse versículo 58, seja firme, meu irmão, seja constante, seja abundante naquilo que está pouquinho, chega hoje, chega. É a abundância do Senhor sobre a tua vida, é abundância de palavra, é abundância de oração, é abundância de fé, é abundância de alegria. Sempre abundante na obra do Senhor, porque o Senhor convocou a cada um de nós para edificarmos a sua igreja, a sua obra. Aquilo que você faz e é lá no teu serviço, reflete diretamente na igreja do Senhor, porque você é um escolhido para ser luz. Seja abundante, não é vão o teu trabalho. Tudo aquilo que você falou até hoje, toda a palavra que você pregou, toda a disposição que você teve, todo o empenho que você se dedicou para alguém, por uma situação, creia, não foi em vão. E o Senhor há de recompensar gloriosamente. Haverá o dia onde nós veremos plenamente, não em parte como nós vemos agora, mas nós veremos plenamente. Amém, queridos? Vamos levantar. O Senhor nos ama de uma forma tão grandiosa que a palavra de Deus, ela nos anima, ela nos motiva, ela nos centra, ela nos traz um controle nas nossas emoções, nas nossas práticas, no nosso olhar, tudo na nossa vida. Minha esposa quer compartilhar um texto?
irmão, só queria ler um texto que está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Aí eu queria pedir, por favor, para os irmãos abrirem, tá, esse texto. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Queria ler com todo mundo abriu? Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Então eu vejo que o Senhor nos dá uma orientação clara, do que fazer a respeito das autoridades para a gente viver de forma tranquila. Amém? Amém. Só uma correção aqui. São duas viúvas, eu me confundi, né? Elias e Eliseu para ajudar ainda. Então minha esposa está lembrando aqui que a viúva de Sarepta é aquela que ela foi fazer o bolo e aí depois ia morrer. 29:2 de Provérbios, está vendo, irmãos? Está vendo? Amém? 1 Reis, o Léo está avisando aqui. Amém, queridos? Eu sei que os irmãos conhecem o texto, nos perdoe por não lembrar, eu não anotei, o Senhor me trouxe aqui a lembrança, mas eu não sabia o endereço. Mas eu quero, junto com os irmãos, nós orarmos no sentido de uma adoração, um louvor. Um louvor aqui no sentido de juntos celebrarmos ao Senhor. Uma música antiga que fala que na casa do justo há vozes de júbilo. Amém? Na casa dos justos há voz de júbilo. Então nós vamos cantando aqui esse cântico e você vai abraçando o teu irmão e profetizando isso sobre a vida dele. Porque nós fomos justificados em Cristo Jesus. Amém? Somos justos, estamos justificados por Cristo Jesus. Então na nossa casa tem que ter vozes de júbilo. Amém, queridos? Nós vamos glorificar ao Senhor nessa noite, abençoar uns aos outros como oração, em uma forma profética mesmo, abençoar, profetizar e declarar mesmo, porque o Senhor é o nosso Rei e na nossa casa há vozes de júbilo. Amém?